Isto não é um cachimbo. Para aí. Hã? Olá, criaturas falantes, bem-vindos de volta aqui ao canal Inventalínguas, aqui nosso segundo vídeo agora. Eu prometi que eu faria um vídeo abordando a corrente funcionalista com aquele mesmo assunto, o assunto das várias línguas, mas ainda não fiz, mas vai dar certo, vamos fazer. Por enquanto eu vou só dar um gostinho para vocês do que seria uma abordagem baseada no uso, uma abordagem em discursos, que é muito grande dentro dos estudos da linguagem. E eu trouxe essa provocação de que nem esse objetinho aqui, que você chama de cachimbo, pode ser um cachimbo. Não, esse objeto sozinho, ele não tem significação nenhuma. Então, vamos aí essa foto, eu usei justamente a temática do quadro do pintor aí, que eu esqueci o nome, René Magritte, alguma coisa assim, que se chama A Traição das Imagens. É uma imagem bem legal, um título bem interessante para o que ela se propõe. E as pessoas que assim, curtem falar de semiótica, querem parecer culto, dar uma de inteligente, dizem que aquilo não é um cachimbo, né? Aquilo ali é uma representação do cachimbo. O cachimbo, na verdade, seria isso aqui. E aquela imagem é um ícone, né, segundo a semiótica de Peirce. Muita gente entende meio errado, mas costumam falar desse jeito. Aquela representação desse objeto, aquela foto. Né? Aquela pintura é uma representação desse objeto. Mas segundo a abordagem funcionalista, que eu vou falar muito aqui, nem o próprio objeto tem significado. O objeto sozinho é um objeto de madeira que foi trabalhado para ter esse formato, mas ele sozinho, ele é uma madeira, um pedaço de madeira, um plástico aqui, mas não tem significado nenhum. Para a gente falar um pouco sobre essa abordagem pragmática, eu vou trazer um autor muito importante, um autor completamente maluco, um cara chamado Wittgenstein, um austríaco, né, que escreveu duas grandes obras do século XX, uma na corrente lógica e outra dentro da pragmática. Ele é um dos grandes nomes da lógica e um dos grandes nomes da pragmática. Escreve um livro chamado Tractatus Lógico-Filosófico, em que ele tem uma abordagem lógica da linguagem e fala da linguagem. E aqui nesse livro aqui, Investigações Filosóficas, ele discorda completamente tudo que ele falou naquele livro, no primeiro livro. Então é um cara completamente maluco, mas ele vai ser muito importante para a gente aqui, para a gente falar dessa abordagem no uso e tudo mais. Antes de tudo, é bom a gente entender que a veia inicial do Wittgenstein, a via lógica, é muito importante para a gente entender essa visão representacional, né, do cachimbo, da imagem representar o objeto do cachimbo. É bem interessante a gente fazer uma volta à lógica mesmo. O Wittgenstein aqui nesse livro ele vai começar criticando o Agostinho, que tinha uma visão representacional, né, como se a linguagem ela servisse para etiquetar as coisas no mundo. Então eu tenho um livro, e aí eu boto uma etiqueta nele, livro. E eu tenho um cachimbo e eu boto a etiqueta cachimbo. Isso é uma visão representacionalista da linguagem, como se a linguagem servisse para ficar colocando nome nas coisas. A lógica ela tem um papel fundamental nessa história toda, porque a lógica com Frege, né, ele vai dizer o quê? Frege vai dizer que a língua, diferente do que pensavam a galera do século XVII, da visão representacionalista, não, desde Platão, essa visão representacionalista de que a língua, na verdade, ela representa o pensamento. Né? A gente tem um pensamento e a gente quer falar desse pensamento, a gente faz uso da língua. E aí o Frege vai dizer o seguinte, sabe, isso está completamente errado. Não existe pensamento sem língua. Nós usamos a língua para pensar também. Nós pensamos através da língua. Isso é extremamente importante. O Wittgenstein está também nessa corrente, nessa primeira corrente, lógico. Só que tem uma grande, eu não diria falha, mas a gente tem uma grande questão. Eles dão essa bola toda para a linguagem, que a gente chama de virada linguística. Né? A linguagem ela é vista como constituidora do próprio pensamento. Ela não representa o pensamento, ela é constituidora do pensamento. E aí, só que o que acontece? Eles tiram essa visão representacionista da linguagem e do pensamento, só que eles continuam com a visão representacionista do signo linguístico. Então, para o Frege, por exemplo, o signo linguístico
tem um significado, certo? O signo linguístico tem um significado que remete a uma coisa do mundo, tem uma referência do mundo. Então, eles abandonaram a visão representacionalista, só que pelo não mútil, né? Assim, mais ou menos. Né? A visão representacionalista ainda está presente, só que não é como se a linguagem representasse o pensamento. Ela fosse constituidora do pensamento e ela representasse as coisas do mundo. Isso que o Wittgenstein vai criticar aqui no Tratado dos Investigações Filosóficas, essa visão de que a linguagem serve como etiqueta das coisas do mundo, como se existisse o Sol no mundo e a gente desse o nome do Sol, né? E ele faz uma coisa bem interessante, que é criticar o Agostinho, trazendo um exemplo, um estrangeiro e um bebê. Para o Agostinho, por exemplo, o bebê é como se fosse um estrangeiro, que já conhece as coisas, ele já conhece, num país que ele não sabe falar a língua, por exemplo. Ele já conhece o que é uma porta, ele já conhece o que é macarrão, o que é cadeira, o que é parede, o que é chão. Ele sabe o que é essas coisas, porque ele já tem uma língua, já aprendeu a língua. Só que ele vai aprender a etiquetar as coisas de maneira diferente, porque ele já conhece. Mas um bebê, você acha que um bebê já sabe das coisas? Ele já nasce sabendo das coisas? Bom, como ele achava que não tinha nada lá, né? Ele ia aprender como os lógicos concordavam antes. Né? Ele ainda está seguindo essa linha lógica, de que a linguagem constituía o pensamento. Então você ia aprender através da língua. Então, na verdade, o que um bebê aprende não é dar nome às coisas. Igual o xadrez. E o exemplo do xadrez é muito interessante. Né? Ele fala do xadrez como... quando você vai aprender xadrez, por exemplo, você não aprende o nome das peças. Não, esse aqui é um rei. O que significa isso? Você aprende a função da peça. O que ela faz? Os movimentos da peça. Né? Que você pode fazer com as peças. Isso é o significado da peça do xadrez. Então, a gente falasse agora do cachimbo, por exemplo. Se eu disser que isso aqui é um cachimbo para alguém que não fala português e que não sabe... por exemplo, que existem cachimbos. Isso não especifica nada. Isso aqui é um objeto estranho para ele, né? Ele não vai saber para que serve. E é um objeto de madeira com um formato esquisito. Mas isso não vai significar nada para a pessoa. E uma coisa interessante que o Wittgenstein vai falar é que a palavra é o uso. O significado da palavra é o uso que a gente faz dela. Se a gente voltar àquela primeira linha lógica, né, que o Wittgenstein também participou, de que tem uma referência no mundo, e aí o signo linguístico vai fazer referência. Que normalmente é isso que as pessoas dizem sobre o quadro do Isso Não É um Cachimbo. É como se fosse o cachimbo existisse no mundo, fosse uma referência para aquele signo, né, para aquele ícone na imagem. É isso que normalmente como as pessoas tratam. Mas, na verdade, o que o Wittgenstein está falando é que, por exemplo, a gente tem a palavra rei. Rei se refere a alguma coisa no mundo, algum referente no mundo? Vários referentes. Nós podemos ter rei do xadrez, né? Nós podemos ter um rei magnânimo, nós podemos ter um rei da carta de baralho. E uma coisa bem interessante é que tem vários usos, né? Inclusive tem um uso que eu faço do rei com os amigos, que é para você dizer que a pessoa é muito boa em alguma coisa, você diz que ela é um rei de alguma coisa. Eu falo normalmente assim, você é o rei de desenhar. Isso quer dizer que a pessoa desenha muito bem. Ou você é o rei de abrir a porta, por exemplo. Meu amigo que me introduziu a esse uso da língua muito interessante, eu espero que ele esteja assistindo aí, Tocha. Assista, por favor, esse vídeo também em homenagem a você. Mas aí o que o Wittgenstein está falando é que o rei pode ter vários referentes no mundo, e na verdade não se trata disso. O estudo da linguagem não se trata de pegar os referentes no mundo dos signos, porque na verdade o significado da palavra é o contexto de uso, né? Como a gente faz o uso daquela palavra, isso sim é que vai significar. Eu peço que você faça um exercício agora, um exercício bem interessante. Pense nesse cachimbo aqui, no objeto. Agora, tente imaginar que você não sabe o que é fumar, por exemplo. Você não aprendeu o que é fumar. Você não nasceu numa cultura em que as pessoas têm o hábito de fumar. Você não nasceu numa cultura em que as pessoas fazem objetos, né, consequentemente. Isso vai te gerando consequências. Você não nasceu numa cultura que as pessoas fazem objetos para fumar, nem de papel, nem de madeira, enfim. E, consequentemente, você não vai saber o que é isso aqui. Se eu te apresentar isso aqui e te disser, isso aqui é um cachimbo, o que isso vai significar para você? Absolutamente nada. Isso é o que Wittgenstein está reivindicando. Na verdade, o significado da coisa é
o uso daquela coisa dentro de um contexto. E aí a palavra, o signo linguístico, vai carregar todos os contextos de uso e não fazer uma referência no objeto, né, que é um objeto de madeira. Só ganha significado por causa da função que ele cumpre. A função vai determinar o significado dos signos linguísticos, das palavras, enfim, das frases, de tudo dentro da língua. Olha que interessante. Então, gente, eu espero que tenha surgido mais inquietações em vocês. O objetivo do canal é provocar e discussão e tudo mais. Enfim, como eu falei antes, no primeiro vídeo, o objetivo é fazer um vídeo por semana, né? Talvez eu poste esse aqui um pouco logo depois, né, do outro, mas o objetivo é fazer toda semana um vídeo. Vou tentar cumprir essa meta aí, e é isso aí, vamos lá, vamos continuar falando, tá instigante, e é isso aí. Muito obrigado, se inscreva para receber os novos vídeos, todas as atualizações, né, para ajudar também, tem um joinha, e compartilhe com os amigos aí, velho. Tem muita coisa massa ainda. Valeu. Prometi no outro vídeo que eu faria um vídeo falando sobre a teoria, sobre Olá, criatura falante, bem-vindo a mais aqui, segundo vídeo do Inventa Línguas aqui, né? Puta merda.